Eu saudo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje aí, Edinaldo. Se encontra em quantos livrão aí? Meus irmãos, já tem um tempo que eu não estou falando. Por quê? Porque eu quero saber se vocês estão ficando aí ligadão em cada temão que nós estamos fazendo aí. Quantos livrão, cartões, versículosão, capítulosão está sendo nosso tema aí para a honra e glória do nosso Pai. Amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aqui, Edinaldo? Sempre os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem assim nos canal do The Great Amplichão, por aí aforão. Fica o que para vocês, outrão, aí? Como sempre, sim ou não? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós, outrão, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, sejam todos bem-vindos também. Deus abençoe a todos. E o que mais aí, The Great Amplichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Amplichão? Meus irmãos, orando por nós também estamos orando por todos vós. E, meus irmãos, olhando meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. Jejum, oração, firmeza, segurança, uns orando aí pelos outrão aí, ó. E quanto mais a multidão for crescendo aí em todas essas redes sociais, se aglomeração, aglomeration, vai botando tudo no pacotejo assim, para a glória do nosso Pai, amém? É um montão de pecadorzão mesmo, orando uns pelos outrão, meus irmãos. Que nós possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, uns orando aí pelos outros aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Para de brincadeirinha, de servir a Deus, de brincadeirinha, levando as coisas na brincadeirinha, porque o diabão, a diaboa, o diabito, a diabito não tá nem aí, nem para mim, nem para você. Amém? Vigia, desperta do que dormes. Meus irmãos, vamos para casa, vamos para casa. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que o nosso nome possa estar sempre inscrito no livrão da vida do Cordeirão Santo e o nosso passaportão celestial carimbadão e assinadão com litrão de ourão, amém? Para onde é o nosso Pai, amém? E o que mais aí, Deguretião Plichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Deguretião Plichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualization, compartilhation, vai botando assim tudo, até palavra que nem existe por aí afora. Amém, meus irmãos? E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos por aí afora, que nós também, meus irmãos, possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degretão Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Eterno, amém? E o que mais é, Degretão Prichão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso Eternão, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Mas, além dos nossos agradecimentos aqui, fica sempre também o nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão e as soon as possible, todos nós possamos estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Aquele perguntão bem de levão para não perder o costumal do Degretão Prichão. Você vai querer ficar ou vai querer subir para a eternidade? Já sabe. Se não subir, vai ser assadão com o diabão, com a diaboa. Mas muda de ideia ligeiro demais, não muda? Quando fala de ser assadão com o diabão, muda de ideia ligeiro demais, não muda? Sai pra lá, Degrojão, Prichão, que ser assadão com o diabão, com a diaboa. Meus irmãos, então, let's go to eternity. Vamos para casa, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos para a eternidade, amém? Meus irmãos, olhem nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse tema, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Revelation. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Revelation.
Revelation chapter 20, verse 13 to 15. Petition, please. Petition, please. Meus irmãos, nós iremos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. E o que mais é degretião, Prichão? Em inglêsão, para honra e glória do nosso eternão, amém? Por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, a você que não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher Uptime. Good luck, God bless you, amém, meus irmãos? Meus irmãos, concentração total. Por quê? Porque estudando o nosso idioma já não é fácil. Imagine um outro idioma que fala very hard to fly, não sei o quê, embolar na língua por aí afora, amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Boa sorte. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. E qual é o tema de hoje para nós aí, Edinaldo? Qual é o tema de hoje para nós? Para de enrolation aí. Esse tema aqui é um tema que ele é muito falado por aí afora, distorcido. Mas aqui nós alinha. Aqui nós alinhamos. Eu vou colocar o tema assim, ó. O nome escrito no livro da vida não se apaga nunca mais. O tema é esse, presta atenção. O nome inscrito no livro da vida não se apaga nunca mais. Olha só como é que Satanás ele é sagaz, como é que ele é sedutor. Eu não sei se você já ouviu falar por aí afora muito, que eu já tenho dado umas bitucadas por aí afora. Até Mr. Carlos, que eu respondi ele num vídeo por aí afora. Olha nos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Não deixa Satanás, os falsos profetas, os falsos pastores enganar vocês mais, os falsos mestres, que na Bíblia se dá o nome de filhos de Satanás. Olha nos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai, o nome uma vez inscrito no livro da vida. Você tem que zelar da tua salvação. Você tem que zelar, cuidar. Por quê? Porque o teu nome pode ser apagado do livro da vida. A partir do momento que você se entrelaça o teu pecado contra o Espírito Santo e morreu, já era. Sabe o que acontece? O pecado contra o Espírito Santo não é só pequei aqui contra o Espírito Santo, ou matei, ou roubei, ou estuprei, fiz qualquer coisa horrenda aqui, tirei a vida de alguém, seja o que for. Aí eu já pequei contra o Espírito Santo. Não. O pecado contra o Espírito Santo não é isso. O pecado contra o Espírito Santo é você relutar, ainda que você aceite a Cristo como seu Salvador. Você tem um pecado que você não abandona. E ali você vai na presença de Deus e todo tempo se ajoelhando e fazendo a mesma coisa, repetidamente. Dá para você ver o tamanho do problema, o que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque muitas pessoas falam por aí, o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa ir andando, aí deu uma topada, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, tudo enquanto Deus. É melhor você falar o nome de Deus, do Eterno. 364 horas por dia. Mas também, Degrotão, precisa ser um exagerão desse. 364 horas por dia do que você falar o nome do diabão ou da diaboa. 5 vezes por dia. Dá para você, ou até mesmo uma vez por dia. Dá para você ver o tamanho do problema, que não tem nada a ver com isso. O pecado contra o Espírito Santo é isso. Ainda porque a pessoa, quando ela vai lá, eu vou aceitar a Cristo como meu Salvador. Quando pensa que não, tomou um banho, foi afogado e foi desafogado ao mesmo tempo. Aí sabe o que acontece? Vive como uma velha criatura normalmente.
isso aqui não tem nada não, isso ali não tem nada não, servir a Deus desse jeito aí que vocês servem é uma prisão, é um aprisionamento, é não sei o que, isso aqui outro vai colocando tudo que não presta, sendo que principalmente sendo usado pelo próprio Satanás mesmo. Ainda que tenha se batizado, está fazendo o que? As próprias vontades de Satanás. Sabe qual é a própria vontade de Satanás? A desobediência aos princípios do eterno. Meus irmãos, vamos orar antes de nós entrarmos no tema. Para onde glória nosso Pai? Vamos. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Ore conosco. Ora conosco para a honra e glória do nosso Pai. Você pode ter até 1000 teologatas. Não foi à toa que você caiu aqui. Ore conosco e eu te convido para que você fique conosco até o término desse vídeo. E lembrando do canal Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full, lá eu posto o vídeo inteiraço. No canal Edinaldo Cassiano, The Preacher, lá eu posto o vídeo fatiado. Se der 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas de vídeo, nós vamos lá fatiando. Posta ele 5 vezes, 5 dias. Nós repartimos o vídeo e posta ele durante 5 dias. E no canal Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full, eu posto ele uma vez assim, integralzão. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Grandioso Deus, nosso eterno Yahweh, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que nós nos curvamos na Tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, eu te peço que neste exato momento, Pai, o homem desapareça, que o Teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, ser fiel ao Senhor a tempo e fora de tempo, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Que faremos sem o Senhor, Pai? Pai, eu te peço que o Senhor perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, ajuda-nos para que nós, Senhor, não venhamos viver na prática do pecado, ou no pecado contra o Teu Espírito Santo, Pai. Repreende todo o mal da nossa vida, Pai. Pai, o tema de hoje é o nome escrito no livro da vida, Pai. Sabemos, Pai, que se não vigiarmos, não zelarmos, o Senhor riscará, Senhor, o nome de todo aquele que foi infiel ao Senhor, Pai. Pai, que nós venhamos, Senhor, estar com o nosso nome escrito no livro da vida sempre. E tão breve, Senhor, ver o livro da vida, Pai, que eu digo que é lindo, belo e maravilhoso. E lá, Senhor, nós iremos ver, contemplar, Senhor, o livro da vida do Cordeiro Santo. E o nome de todos nós aqui, Pai, lá, Senhor, nós contemplando na eternidade com o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que estão sendo, Pai, seduzidos, enganados por Satanás, falsos profetas, falsos pastores, seus filhos, seus anjos, mundo fora, Pai. Perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós oremos, nós rogamos, nós te suplicamos, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor ajuda-nos, livra-nos de todo mal, Pai. Em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Nós vemos muito falar por aí afora que o nome, uma vez inscrito no livro da vida, não se tira mais, não se apaga mais. E não é assim que a palavra do nosso Pai fala para nós. Por isso que nós pedimos sempre, examina as Escrituras, como nosso Pai pediu quando ele estava habitando o corpo de carne aqui, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a tua salvação, é a minha salvação. Quem tem que zelar, cuidar da nossa salvação somos nós mesmos, porque se nós não zelarmos da nossa salvação, se nós não zelarmos do nosso nome que se encontra inscrito no livro da vida do Cordeiro, a mim e a você que já aceitamos a Cristo como nosso Salvador, se nós não formos fiel ao eterno, a tempo e fora de tempo,
o nosso nome só vai ser riscadão do livro da vida do Cordeiro Santo. Que isso esteja repreendido da nossa vida, amém? Que nós possamos contemplar naquele dia, quando nós estivermos no céu, na eternidade, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, com o nosso Cordeiro Santo, que foi crucificado no madeiro por mim e por você, que comprou a mim e a você por um preço tão alto, mas tão alto, tão caro, que foi inegociável o seu sangue precioso para nos remir de toda injustiça e nos purificar de toda imundícia. Que nenhum de nós aqui se perca, meus irmãos. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço, se inscreva. A você que não é seguidor nosso, em qualquer uma das nossas redes sociais, que você caiu aqui, não foi por acaso, eu te peço, inscreva-se no nosso canal, junte-se a nós, siga-nos para a honra e glória do nosso Pai e vamos para a eternidade. Por quê? Porque o nosso Pai está prestes a vir nos buscar. Mas nós não devemos esquecer que nós podemos morrer antes dele voltar. Nós não temos que estar preocupados com a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados para que, se nós viemos morrer antes de Cristo voltar, nós ressuscitar na primeira ressurreição e encontrar o nosso eternão. E se a porta da graça se fechar conosco aqui em vida, que nós também venhamos nos encontrar do mesmo jeito, com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo e estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, nós iremos iniciar nossa leitura. Eu peço a você que você preste bastante atenção nesse tema, como todos os temas que nós já gravamos por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó. Uma vez o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Nós temos que zelar porque corre o risco de ser riscado, de ser apagado. E nós iremos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Qual é o tema? O tema é o nome inscrito no livro da vida. Se não zelar, será riscado e apagado. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Ó. Revelation, chapter 20, verse 13 to 15. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. Nós vamos voltar aqui, Nós iremos voltar aqui, ó, no verso 13. Vamos lá, ó. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found or written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui eu quero que você pare aqui para você refletir. Sabe aquela historinha? As boas obras não salvam ninguém, guardar mandamento não salva ninguém, guardar lei não salva ninguém. Isso, boa obra não adianta, não presta para nada. Não presta para nada? Sabe o que significa o pecado contra o Espírito Santo? São as más obras mesmo, ou a má obra. Se você estiver na prática de um pecado, em uma má obra, apenas em um pecado, repetidamente, e não abandonar, se morrer desse jeitinho, ele morreu no pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro. Ou seja, na tua Bíblia pode estar no porvir. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Não brinque
com algo que é mais sério do que você possa imaginar, que é a tua eternidade. Nós só temos essa oportunidade aqui. Ou sai daqui com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o meu desejo, para isso eu luto com o auxílio divino contra o pecado, contra a prática do pecado, que nenhum de nós se perca. Que nenhum de nós se perca. E sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Ó? E o mar deu os mortos que nele haviam. Que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. O mar deu os mortos que nele haviam. Presta atenção, que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Lembra Eclesiastes, capítulo 12, verso 14? Não lembra não, né? Deixa eu te lembrar. Presta atenção. Entrando aqui, vamos ler o verso 13 e 14. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 7, verso 14, não, meu irmão. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Só que vamos ler o 13 e o 14 para ficar bem beautiful. Bem beautiful, vamos. Vamos lá. Ó. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está falando que é de judeu, de grego, da Argentina, não sei de onde por aí afora, está dizendo que é o quê? É o dever de todo homem. Sabe por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. E as obras são o quê? As obras não vão te salvar. Quem nos salva é a graça. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, quem criou as boas obras? Deus. Para quê? Para que andamos nelas. As boas obras não é para nos salvar. As boas obras é para testificar que nós estamos salvos, sendo obediente à graça, grato à graça, porque a graça se fez maldito no madeiro por mim e por você. E lembra, as mais obras, todos aqueles que morrerem na prática das mais obras, morreram no pecado contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Aqueles que não aceitarem a Cristo e morrer sem aceitar a Cristo na prática das más obras, só vai morrer perdidão. E aí sabe o que acontece? Aqueles que aceitaram a graça como seu Salvador, pode passar 1 milhão de anos aqui nessa terra, servindo a Deus. Sabe o que acontece? Servindo a Deus. Qual Deus? Porque existe muitos deuses por aí afora. Mas o Eterno não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de bagunça. Nós sabemos e temos o conhecimento que todos aqueles que morrerem, que vão morrer até Cristo voltar, seja aqui, ó, o mar, seja na morte, seja no inferno, seja com fogo, seja asfixiado, seja do que for, a morte, o inferno e o mar, todos eles entregará os mortos. Sabe por quê? Porque todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Por quê, Edinaldo? Para que os salvos contemplem e tenham pleno conhecimento, porque os perdidos se perderam.
e os perdidos irão ter o conhecimento e contemplar, porque todos os salvos foram salvos, e que nenhum de nós aqui se perca, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aqui, ó? E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui, ó. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí? Se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí, como é que a banda toca? Ué, Edinaldo, mais uma vez salvo, está salvo para sempre? Meu pastor, meu presbítero, meu ancião, meu diácono, meu pregador, Edinaldo, ensina assim que uma vez salvo, está salvo para sempre. Uma vez o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Ninguém tira, ninguém apaga, ninguém risca, nem faz nada. Sabe por quê? Porque já está salvo. Nós aceitamos a graça e pela graça sois salvos. Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui no último livro da Bíblia? Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. Lembra? Todos que não forem encontrados, inscritos no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Isso aqui, ó, é no dia do juízo. Sabe por quê? Porque quando o nosso eterno afulminar Satanás, acabar com Satanás e seus anjos, todos os pecadores que morreram perdidos com ele, seduzidos por ele, no último momento que o mundo irá contemplar Satanás face a face, vê o grande dragão face a face, ele ser queimado com seus anjos e com todos aqueles que morreram na promiscuidade, que aceitaram a Cristo e viveram como uma velha criatura na pilantragem, na safadeza e tudo que não presta. E sabe que fogo é esse? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí sabe o que acontece? Todos aqueles que não foi encontrado inscrito no livro da vida do Cordeiro serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo. E sabe o conselho que eu tenho para você, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que fala que você é uma boa pessoa, que a sua fé é grande, que a sua crença é grande, que você crê em Deus com toda a tua força, com toda a tua sabedoria, com todo o teu entendimento, e olha por alto, agradece a Ele. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Deus não precisa de espectador. Deus não precisa de admirador. Deus não precisa de lábios mentirosos. Porque Provérbios capítulo 12, verso 22, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer.
Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. E não adianta mais chorar, depois que o leite estiver derramado, já era. Quando a porta da graça se fechar, já era. Quer que eu te diga uma coisa? Quando a pessoa está no pecado contra o Espírito Santo, ainda que aceitou a Cristo, a graça levou a graça na graça, não adianta nem ninguém orar mais. Quando a pessoa está vivendo aí, ó, como um bicho bruto aí, ó, eu não quero saber de Deus, nem de nada, nem de ninguém, está aí, ó, na prostituição, na promiscuidade, isso, aquilo, outro, na pilantragem, o que tiver por aí afora. Quer que eu te diga uma coisa? Não adianta nem ninguém orar mais, sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás, ainda que está indo para a igreja, já se entregou para Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? O que o meu pai falou quando estava aqui habitando o corpo de carne? Deixai o joio crescer no meio do trigo. Mas quando vier a ceifa, será lançado dentro do fogo. Que fogo é esse? O lago de fogo. E quer que eu te diga uma coisa? 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Já era, está em vida, se entregou para Satanás. É duro, não é, Edinaldo? É duro, não é? Ouvir o Edinaldo pregar, certo? É duro ouvir o Edinaldo pregar, certo? Só que eu te digo uma coisa, eu nunca preguei para agradar o homem, nunca vou pregar. Nem quando eu era novito, pequenito. Imagine eu já um véão, um coroão. Imagine por aí afora. Imagine. Dá para você ver o tamanho do problema, a você que está brincando, acariciando o pecadinho, a você que verdadeiramente já está com anos servindo a Deus, que você caiu aqui nesse vídeo, esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Desperta, meu irmão, minha irmã, desperta tu que dormes. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E vamos para casa. É duro, mas é a realidade. Se aceitar Cristo, se aceitar a graça e ficar levando a graça na graça, no futuro, ou se morrer do jeito que está, simplesmente só vai cair em uma grande desgraça. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu espero verdadeiramente que você seja grato à graça por você cair aqui nesse vídeo e que você abra o teu coração para a graça, porque neste exato momento a graça está assim, ó, pulsou no teu coração, não foi à toa que você caiu aqui, ó. Olha só o que a graça fez com você, ó. Revelation, chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos para casa, vamos para casa. Em breve, Cristo virá nos buscar. Se morrermos antes dele vir, que nós venhamos morrer salvão para a honra e glória do nosso eternão. E lembra, estão marcando data para a volta de Jesus por aí afora. Miller, no dia 22 de outubro de 1844, marcou data para a volta de Jesus, que isso aí não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aí não tem nada a ver com a minha irmã Ellen Goldwhite. Não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem mais pessoas por aí afora.
Romilson por aí afora, no YouTube, não sei para onde, redes sociais por aí afora, tem outros por aí. Quanto tempo marcando data para a volta de Jesus? Nós nunca marcamos data para a volta de Jesus, mas nós sempre ensinamos, gerações pós gerações, ficai atento nas profecias, nos sinais da volta de Jesus. Fica atento, se prepara, esteja, preste atenção, recapitulando, esteja preparado para a volta de Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá dar um passinho adiante. Pegou, não pegou? Eu sei que pegou, vamos lá. Tem mais coisa para nós recapitular aí, ó. Quando nós olhamos para a Bíblia em uma visão macro da volta de Cristo e com os olhos da fé, com os ouvidos da fé, nós vemos um Deus que se aproxima. Nós sente um passo de um Deus que se aproxima para vir buscar os seus eleitos. Que todos nós aqui possamos estar inclusos no grupo dos salvos. Possivelmente nós nunca vamos nos ver, você que está do outro lado da telinha. Lembra, Deus não precisa de telespectador. Deus não precisa de espectador. Deus não precisa de bajulador. Deus não precisa de lábios mentirosos. Deus não precisa de admirador. Deus precisa de pessoas sinceras, de pessoas que se entregam para Ele, de pessoas que seja grato à graça, de pessoas que seja fiel a Ele, a tempo e fora de tempo. Vamos ver aqui. Ah, Edinaldo, tem um livro. Tem um livro da vida do Cordeiro Santo. O que está dizendo aqui? Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora vamos ver aqui, do Velho Testamento ao Novo Testamento, falando do livro da vida. Vamos lá, meu irmão Moisés, quando estava ali, ó, naquela batalha travada ali. Vamos lá, ó. Vamos que vamos. Êxodo, capítulo 32, verso 32 ao 33. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui para ficar bem beautiful, vamos pegar aqui do verso 30 ao 33, para ficar bem, para você ter assim, uma visão, assim, um entendimento mais amplo. Vamos lá, ó. Moisés intercede pelo povo. Isso aqui que foi amor do meu irmão Moisés, ó. Amor incondicional, porque se ele fosse um arrogante, um soberbo, é isso aí mesmo, Senhor. Acaba com eles tudinho aí, e aqui, ó, tá aqui eu com minha esposa aqui ainda, tô aqui, ó, novão aqui, ó, parecendo um novão aqui, gatão bonitão. E faça de mim, Senhor, uma nova geração. E o nosso irmão fez o quê? Humilde com amor e carinho pelos nossos pais. Vamos aqui, ó. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelos vossos pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse:
Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Que livro é esse? O livro da vida do Cordeiro Santo, que iria vir e ser assunto ao céu e depois regressar para buscar os seus eleitos. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. A você, pastor, resumindo, eu vou colocar no plural. A vocês, pastors, que estudam sempre, aprendem sempre, que são igual Janes e Jambres, que resistiram ao meu irmão Moisés. Até quando? Até quando vocês estão brincando com a eternidade de vocês? Até quando? Até quando vocês estão brincando? Até quando vocês estarão brincando? Bota tudo num pacote só com portuguêsão assim, do degretão, plichão, roçalhadão, bagunçadão mesmo. Até quando vocês irão brincar com a salvação de vocês? Até quando? Porque diante do Eterno vocês não estão passando batido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos para o Novo Testamento? Vamos. Vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, verso 20. Vamos lá. Aqui, ó. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Onde? No livro da vida do Cordeiro Santo. Quer que eu te diga uma coisa aqui? Servir a Deus nunca foi fácil e nunca será. Mas servir a Deus nunca foi, não é e nunca será impossível. Difícil sim, impossível jamais. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, o grandioso eu sou, é o Deus do impossível. Ele faz o impossível se tornar possível para que a mim e a você, para que as ovelhas dele não venham se perder. Dá para você ver o tamanho do problema? O quão grandioso é o eu sou para salvar a mim e a você. O que ele fez para salvar a mim e a você. Nós guardamos os mandamentos do nosso Pai, não é para nos salvar. Nós fazemos e temos as nossas boas obras, não para nos salvar. Nós guardamos os mandamentos do nosso Pai, porque estamos salvos. Nós praticamos as boas obras, não para nos salvar, mas porque estamos salvos. E testificando que nós estamos na graça e a graça está em nós. Vamos lá. Continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Olha como é lindo a palavra do nosso Pai. Olha. Filipenses capítulo 4, verso 3. Vamos juntar de novo para ficar bem beautiful, porque como é texto, aí para não ter um engraçadinho para dizer assim, isso aí está fora de contexto. Vamos lá, ó. Filipenses capítulo 4, verso 2. Verso 2.
verso 2 ao 4. Vamos lá, ó. Apelo de Paulo para Evodia e Sintique. Regozijo e oração. Agora que vamos aqui dar uma paradinha aqui. Falar em oração, eu pedi no outro vídeo aí para que em vossas orações, se você passar 364 horas por dia orando, lembra de mim nas tuas orações, que eu não esqueço de nenhum de vós nas minhas orações. É pauleira pregar o evangelho eterno como eu prego, é pauleira. É pauleira. Já tive cada barreira por aí afora, é pauleira. Meus irmãos, ore por mim, para a honra e glória do nosso eterno. Lembra que eu peço sempre na abertura do vídeo, que nós venhamos estar em uma só fé, em uma só comunhão, jejum, oração, uns orando pelos outrão. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Toda vez que você colocar os teus joelhos para orar, lembre de mim nas tuas orações, porque em minhas orações eu não esqueço de nenhum de vós. E que naquele grande dia, possivelmente nós nunca podemos nos encontrar aqui, nos ver aqui nessa terra. Você que está do outro lado da telinha, seja na televisão, laptop, palmitop, vai botando tudo num pacote só. Notebook, celular, vai botando tudo num pacote só. Mas naquele grande dia, quando o nosso Eterno voltar para nos buscar, que nós possamos nos encontrar e você lembrar, ô Degretão Pritão, eu estava orando por você. E você ter a certeza que eu também estava orando por você. E nós nos adentrarmos e estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Filipenses capítulo 4, verso 2 ao 4. Vamos lá, ó. Rogo a Evodia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Isso é que é humildade do meu irmão Paulo, meus irmãos, do nosso irmão Paulo. Fala com segurança, fala com propriedade, com domínio, não com arrogância, mas com o Espírito Santo, porque os nossos irmãos, usado pelo grandioso eu sou, deixou o Espírito Santo os usarem. E nós também estamos nessa mesma prática, deixando o Espírito Santo nos usar, não por vaidade, mas porque é isso que o Eterno quer de mim e de você. Que nós sejamos apenas um instrumento na mão dele, que os nossos lábios possam ser usados por ele e que ele alcance até a última ovelhinha dele em todo o globo terrestre. Amém? Meus irmãos, pão é prazeroso, já imaginou? Nós chegarmos na eternidade, ver o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e o Senhor, com a nossa coroa linda, bela e maravilhosa, escrever o seu nome, um nome que vai ser eterno, um nome lindo, chique, maravilhoso, nossas vestes, nosso corpo. Imagine nós estarmos lá, quando pensar que não, chegar alguém assim, ó, ô João, ô José, e você olhar assim, falar assim, ó, eu sou Paulo. E você olhar do outro lado assim, eu sou João. Você pregava, né, as minhas cartas, livro. Quando pensar que não, bate alguém assim, ó. Eu sou Lucas.
E aí, contemplar. Porque tudo que nós fizermos aqui, o Senhor, com a sua infinita sabedoria, com o seu poder, já imaginou passar assim um vídeo, você pregando o Evangelho eterno, ensinando as ovelhas do nosso Pai, o Evangelho eterno, o Evangelho genuíno, e está lá você. E aí, os nossos irmãos dizem assim, nós somos mesmo muito usados pelo Espírito Santo, pelo nosso Pai, nós estamos aqui. Mas vocês pegaram uma época de tecnologia, vocês usufruíram, se entregando para o nosso Pai, para o Espírito Santo lhes usar nas redes sociais, mundo fora. Aí já imaginou chegar para você assim e falar assim, ó, bichão, tu aprendeu até um outro idioma para pregar a palavra do nosso Eternão. E aí, quão será gratificante para mim e para você? E nós abraçar os nossos irmãos, todos eles, e estar com eles na eternidade, com o nosso Cordeiro Santo, com o nosso Pai, para os séculos dos séculos. E aí não haverá noite nem dia, como diz a palavra do nosso Pai. Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Apocalipse capítulo 22, verso 5. Olha só como é bonitão assim, ó, porque lá não vai haver nem noite nem dia aqui, ó. E não haverá mais noite, aqui, ó. E não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e já não haverá mais noite, nem dia. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e já não haverá mais noite nem dia. Mas na tua tradução pode estar assim também, que no inglês está assim, ó. E já não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Then shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. E aí, meus irmãos, vamos para casa. Vamos pregar o segundo advento de Cristo. Vamos pregar a palavra do nosso Pai. Vamos trabalhar para o nosso Pai. Lembra, naquele tempo que eram poucos povos, nações, tribos e línguas, já os obreiros eram poucos, a seara já era grande. Imagine hoje com 8 bilhões de pessoas em todo o globo terrestre, com mais de 239 países mundo fora. Imagine, mesmo assim, o nosso grandioso Deus nunca perdeu batalha e nunca perderá batalha. Nós, como a seita do sétimo dia, já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas em breve nós iremos alcançar a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre. Lembra do vídeo anterior? Nós estamos vivendo os sinais, os últimos sinais gerais, do primeiro grupo para a volta de Cristo. E o sinal iminente do segundo grupo já se estendeu em todo o globo terrestre. Não esqueça isso, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá.
Voltando aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, verso 2 ao 4. Vamos lá, ó. O que é que o texto diz aqui para nós, ó? Apelo de Paulo para Evodia e Sintique. Regozijo e oração. Vamos lá, ó. Rogo a Evodia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O quão prazeroso é, imagine, fazendo assim, ó, uma reflexão, entrando no profundo do tema, um cenário. Nosso irmão Paulo chegando e falando essas palavras com todo amor e carinho para os nossos irmãos, para os seus cooperadores, e dizendo, vocês estão com um nome escrito no livro da vida. Imagine aquela alegria, o amor do meu irmão Paulo pelos meus irmãos, pelas ovelhas do meu pai. Meus irmãos, lembra, possivelmente, nós nunca vamos nos ver, a você que está do outro lado da telinha. Mas naquele grande dia, que nós possamos nos encontrar e você falar para mim, ô Edinaldo, eu vi as tuas pregações, eu vi o Espírito Santo te usando, eu estava mais perdido do que cego em tiroteio, eu estava brincando de ser um joio no meio do trigo, eu estava brincando de ser crente, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu não tinha nem aceitado ao Senhor como meu Salvador, mas olha aqui onde eu estou. E nós nos abraçar e nos adentrar na eternidade, estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos, meus irmãos. Vamos para casa. Essa terra veio podre aqui, essa podridão de pecado, esse lamaçal de pecado, isso não tem nada para dar para nós, não. O diabo é que vai ser queimado com os anjos dele para que nós venhamos ser anjo. É do nosso Pai, estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? O que a palavra do nosso Pai fala aqui para nós aqui, ó? Verso 3. Aqui, ó. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que nós venhamos zelar do nosso nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. E a você que ainda não está com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que não aceitou a Cristo, eu te peço, aceite-o. Vamos para casa, meus irmãos. E a você que anda ansioso, ansiosa, inquieto, inquieta, a você que levou 3 butinadas, 2 nos pés, 1 na bunda, foi chutado por aí afora, por alguém que te desvalorizou. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para você. Ergue a tua cabeça, bate a poeira e manda essa tristeza embora. Por quê? Porque o novo dia vai raiar. Alegra Cristo, o nosso Criador que morreu num madeiro por mim e por você. Para você também com esse negócio de ser um crente. Ai, hoje está difícil, as coisas estão difíceis, está não sei o quê. Isso, aquilo, outro, só resmungando, só reclamando de tudo. Lembra que o nosso Pai, Ele odeia esse tipo de coisa. Seja igual o de Gretião Pritião, o mundo pode estar se acabando, sem falsidade, sem nada.
seja um crentão alegrão. Sabe por quê? Porque eu namoro a eternidade. Enquanto você não passa a namorar a eternidade, você pode acontecer o que for na tua vida, às vezes mínima coisa. Às vezes mínima coisa te dá uma rasteira grande. Às vezes mínima coisa faz com que você fique débil na fé, que você se esfraqueça, que você fique por ali pelos cantos, já não vai congregar, já não quer comer, já não quer trabalhar, vai botando tudo que não presta por aí afora, que isso esteja repreendendo a tua vida, amém? Vamos ser um crentão, uma crentona, alegrão, alegrona, e o nosso Eterno olhar assim para nós, assim, falar assim, olha aí o meu bichinho aí, como tá alegrinho, cheio de provão aí, mas tá aí, olha aí, ó, tá alegrinho o bichinho, olha aí. Olha aí a bichinha. Aí imaginou, nossa Eterno, olha aí a bichinha aí. Toda alegrinha, num lamaçalzão de pecado desse aí ainda, olha aí, resistindo o diabão e a diabô, diabita, olha, E namorando a eternidade ainda mais. E sabe o que acontece? Quando nós estiver com o nosso Eterno, não haverá mais tristeza. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí sabe o que acontece? Tudo isso aqui jazerás no esquecimento. E aí, uma nova vida vai raiar. E aí nós vamos estar com a cabeça erguida. É um novo dia, uma nova hora. É um novo dia, uma nova era. A era eterna da eternidade. E aí pronto, é só alegria. Não vai ter mais cansaço. Não vai haver mais dor, nem tristeza, nem pranto, nem clamor, nem nada mais. Aí se cumprirá na nossa vida Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas, olha só, como os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos, com o nosso nomão inscritão no livrão da vida do Cordeirão Santo. Amém? Meus irmãos, vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mais umas duas leiturinhas aí, meus irmãos, para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Lembra, eu dificilmente falo quantos minutos ou horas serão as minhas pregações, dificilmente, mas às vezes eu falo, meu irmão, tá com paciência hoje, que nós vamos ler com força, e hoje nós vamos passar tantas horas, tantos minutos aí, ó, ligadão aí, para a honra e glória do nosso Pai, botar para quebrar mesmo. Mas eu sempre gosto de falar mais no final do vídeo, não tem problema, você pode falar no começo, pode falar também no final ainda. Meus irmãos, ó, hora no final não. No final não fala negócio de quantas horas, minutos vai ser o tema não. Se tiver de falar, fala no começo. Meus irmãos, o nosso tempo pode ser no púlpito da igreja ou em um vídeo. Você vai falar, meus irmãos, ó, no púlpito da igreja, o nosso sermão hoje vai durar aí 1 hora, 40 minutos, 1 hora ou 40 minutos, tantos minutos. Meus irmãos, o tema de hoje, se for em vídeo, o tema de hoje vai durar aí 1 hora, 1 hora e meia, por aí afora, entendeu? Mas não precisa falar também hora também se não quiser não, mas aí ó, deixando para falar no final do vídeo, não precisa falar em hora, quantos minutos ou hora. Só fala assim, ó, quando vê que está faltando 2 leituras ou 3, pode falar, ó, suavemente, ó. Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas aí, mais umas 3 leiturinhas aí, para nós fazermos o fechamento do vídeo. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí ou mais 3 leiturinhas aí para nós
fazermos o fechamento do sermão com chave de ouro, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Lembra, né, que nós vermos por aí afora, sim ou não? O que nós vermos por aí afora é o quê? Uma vez salvo, está salvo para sempre. Quem está salvo não se perde mais. O nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo não se apaga mais, não se risca mais. Já está salvo e pronto e acabou. Pronto e acabou? Não é isso que a palavra do nosso Pai fala. E o que mais? As obras nunca salvam ninguém. Satanás, ele é tão sagaz que ele usa os filhos dele, falsos profetas, falsos pastores, até mesmo falsos crentes por aí afora, até mesmo joio no meio do trigo, para dizer assim, ó, é um peso servir a Deus, não precisa isso, está sendo radical demais, está sendo habitolado, está sendo tapado, está sendo não sei o quê, bota um bocado de coisa que nem existe por aí afora. Sabe de quem é essa artimanha? De Satanás mesmo. Ele usando quem? Os falsos, tudo isso aí que eu falei agora, tudo que é falso. Mas o que a palavra do nosso Pai fala, o Evangelho eterno, para mim e para você, é que se nós aceitarmos a Cristo, ou se nós não aceitarmos a Cristo, se morrer sem Cristo, só vai ser assadão com o diabão. Que isso esteja repreendido na nossa vida, amém? Vamos lá, ó. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o quê? Aqueles que forem fiel ao eterno, a tempo e fora de tempo. Matthew chapter 25, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas, Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. Aí sim. O vencedor será, Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será vestido, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Grava bem. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém venha tomar a nossa coroa da eternidade. Nem o diabão, nem a diabô, nem o diabito, nem a diabita, nem o falso profeta, nem o falso pastor, falso presbítero, ancião, diácono, nós botamos tudo num pacote por aí, falsos mestres, que isso esteja reprimindo a nossa vida, amém? E a você que é um jovão bonitão, garotão bonitão, a você que é uma jovona bonitona, uma garotona bonitona, que está com o véão do lanchão, a você garotão bonitão, que está com a véona do lanchão, olha o conselhão para você do The Great On Preachão. Aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 11, está falando de quê? Da nossa coroa da eternidade. Mas já eu sempre gosto de dar um toquezinho nos garotões e nas garotonas bonitonas que está com o coroão, com a véona do lanchão. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Não foi à toinha que você caiu aqui nesse vidinho aqui, não, para você ouvir isso, não. Garotona bonitona, que está com o véão do lanchão, que está dormindo em paz, acordando em paz. A você, garotão bonitão, que está com o véão do lanchão, com a véona do lanchão, eis,
que está dormindo em paz, amanhecendo em paz, está de boa. Segura, garotão bonitão, segura a tua veona do lanchão. E a você, garotona bonitona, segura o teu veão do lanchão, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu coroa. Desperta tu que dormes. Para com esse negocinho de vaidadezinha, disso, aquilo outro, de redinha social, isso, aquilo outro. Deleta, garotona, esses gatinhos das tuas redes sociais, acaba com isso, para tu não perder o teu veão do lanchão. Desperta tu que dormes. E a você, garotão bonitão, deleta essas garotinhas, essas bichinhas por aí afora, deleta das tuas redes sociais. Tu vai arrumar problema. Tu vai arrumar problema. Lembra? Para que ninguém tome a tua coroa do lanchão. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Meus irmãos, vamos aqui para nós fazer a última leitura aqui do fechamento do vídeo para nós encerrar com chave de ouro. Vamos lá. Ó. Revelation chapter 20, verse 13 to 16. Or to 15. Revelation chapter 20, verse 13 to 15. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Ó? E o mar deu os mortos que nele haviam. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui está assim, ó, foram lançados no lago de fogo, mas na tua Bíblia pode ser para dentro do lago de fogo, dá no mesmo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas aí o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Cada um foram julgados segundo as suas obras. Lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí sabe o que acontece? Cada um serão julgados segundo as suas obras. Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Olha só, até pelas nossas palavras. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Lembra, a graça, ela é um conjunto. A salvação, ela é um conjunto. Lembra, você pode comprar um celular, você pode pagar, mas se você não tiver a internet, não vai adiantar de nada. Você pode comprar o melhor celular, de eu comprei um celular que pega tudo. Mas se você não tiver um acessório para usar ele, não vai adiantar de nada. Você pode comprar uma televisão, se você não tiver uma antena, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, você também não vai assistir nada. Sabe por quê? Porque ela tem itens para completar ela. A nossa salvação, ela tem um conjunto. Cristo nos compra, nos rime, nos purifica de toda injustiça e de toda imundícia. Mas, se aceitar Ele e viver toda porcariada de novo, não adiantou de nada. É um conjunto, é santificação, é oração, é jejum, ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, se abster do pecado, da prostituição, da promiscuidade, de tudo que não louva, que não glorifica ao Senhor, cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu coração, vai botando tudo num pacote só. E aí o resumo de tudo é, se morrer no mar, ou perdido ou salvo, se morrer de qualquer jeito, ou perdido ou salvo, assado, queimado, bota tudo num pacote só, de qualquer jeito que morrer. A morte vai devolver todos, os salvos e os perdidos. Porque na primeira ressurreição,
Quem foi no meio do Atlântico e se perdeu para lá e peixe comeu, não sei o que, isso, aquilo, outro, o mar vai devolver tudo. Sabe por quê? Porque se morreu salvo, quando ressuscitar, quando Cristo voltar, vai receber o seu corpo celestial e vai estar com Cristo para os séculos dos séculos. Se morrer perdido, pode ser no mar, pode ser o que for, vai ressuscitar no seu corpo carnal, igual era. E sabe para quê? Para ser assado com o diabão e seus anjos, para ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos. Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E onde é que está isso aqui, ó? E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse, Edinaldo? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem são os anjos de Satanás aí, Edinaldo? Que anjo é esse? Quem são eles? São aqueles que foram precipitados com ele lá de cima da eternidade? Não. Aqueles lá são os primeiros anjos dele. Os primeiros anjos dele. E o segundo, Edinaldo, quem é? Quem morreu na prostituição, na pilantragem, no roubo, no furto, não aceitou a Cristo. Outros que aceitaram a Cristo, se perderam, se desviaram, isso, aquilo, outro. Outros que estavam só admirando a Cristo. Eu creio em Deus, minha fé é inabalável, não sei o quê, eu amo a Deus, acordo com Deus, isso, aquilo, outro. E não aceitou o seu filho como seu Salvador. Na hora, não, eu não vou aceitar Cristo hoje, não, vou aceitar amanhã e vivendo, ainda que seja uma boa pessoa vivendo na promiscuidade por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? Rejeitando o eterno. Todos eles que morrerem perdidos são anjos de Satanás, que serão queimados, como fala Mateus capítulo 25, verso 41. Ainda vai ser chamados de maldito. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E sabe, o meu desejo para mim e para você, como eu já aceitei a Cristo. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lembra? Se você não aceitar Cristo como seu Salvador, isso aqui não é um terror. Se você não aceitar Cristo como seu Salvador, você está negando Ele diante dos homens. E lembra que você acabou de ouvir agora na palavra. O nosso eterno, o nosso Cristo, o nosso Salvador, a graça, vai negar você também diante do nosso Pai Celestial. Não é um terror, mas é o Evangelho eterno, reto e direto, sem arrudeio. Deus não precisa de telespectador, Deus não precisa de admirador. Deus precisa de pessoas sinceras, que verdadeiramente quer estar com Ele na eternidade e ser o filho dele e estar com Ele eternamente com Ele. Eternamente não, para os séculos dos séculos, porque eterno é Ele. Agora sim, vai ser uma vida para sempre. Para sempre. Amém? Meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 15, grava isso. Se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida do Cordeiro, aqui não está na vida do Cordeiro, mas pode botar, na vida do Cordeiro, foi lançado dentro do lago de fogo. Que você possa fazer uma reflexão, a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão.
a você que está brincando de ser crente, a você que está desviado dos caminhos do Senhor, a você que ainda não aceitou a Cristo, faça uma reflexão. E lembra, aceitou a Cristo não é aceitei a Cristo, o meu nome vai ficar permanentemente, eternamente no livro da vida escrito. Não. Se não cuidar, se não zelar, só vai ser riscado do livro da vida do Cordeiro. E já era. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. É a tua salvação. É o meu bem mais precioso. É o teu bem mais precioso. Vamos para casa. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos orar? Grandioso Pai, nosso eterno Deus, que habita no mais alto dos céus. É em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a mantermos, Senhor, o nosso foco na eternidade, Pai. Pai, com teu auxílio divino, manter, Senhor, o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Que tão breve, Senhor, nós seremos coroados pelo Senhor. Receber o teu nome, Pai, e estar com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, quando algum de nós aqui pecar, perdoa, Senhor, o nosso pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Somos falhos, Senhor, não somos perfeitos. Pai, não nos deixe aqui nem um minuto sequer, nem um segundo, nem um milésimo sequer sozinho, Senhor. O que seremos sem o Senhor, Pai, sem o teu auxílio divino, Senhor? Pai amado, eterno e justo, nos ajude, Senhor, nos santificar para o Senhor, viver com o Senhor, Pai, 24 horas por dia. Pai, ajuda-nos nos santificar, nos purificar para o Senhor, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora e sim em quem ouve, que é o Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Que essa prece, que esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu Cordeiro Santo, Pai, qual é bendito, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema? O tema é o nome inscrito no livro da vida. Pode ser riscado, pode ser apagado? É uma pergunta. Esse tema eu vou botar uma pergunta. O nome, uma vez inscrito no livro da vida, pode ser apagado, pode ser riscado? Com certeza. E a palavra do nosso Pai assim o diz. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lembra, se for fiel, o Senhor não riscará de modo nenhum o nome do livro da vida, mas confessará seu nome diante de seu Pai e dos seus anjos, do nosso grandioso Deus. Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.